Muito bem, meus queridos irmãos, nós vamos ter um tempo agora de reflexão na palavra de Deus. Nós estamos falando sobre igreja, né? Que não é, eu sei, aquele assunto que todo mundo gostaria de conversar, mas como nós estamos no aniversário da nossa igreja, a gente tem que falar um pouco sobre essa realidade ao qual Deus escolheu. Não me pergunte o porquê. Porque Deus poderia fazer isso de outras maneiras e de várias maneiras, de formas criativas, mas Deus escolheu um povo e Ele escolheu que esse povo caminhasse junto. Ele poderia ter salvado o seu povo sem essa condição, mas Ele fez isso. Bom, pensando nisso, eu acho que uma das coisas que tem talvez atrapalhado, é quando a gente olha para os relacionamentos dos nossos dias. Quais são as formas com que as pessoas se relacionam? Então, eu queria salientar rapidamente duas, tecnologicamente descartáveis. As pessoas se tornaram tecnologicamente descartáveis. Nós tratamos os nossos relacionamentos com as pessoas da mesma forma que nós tratamos os nossos eletroportáteis, os nossos celulares, os nossos computadores e tudo aquilo que a gente tem em termos de tecnologia em casa. Sabe por quê? Porque a tecnologia, ela trouxe muitos benefícios para a nossa vida. Mas essa tecnologia que nós temos hoje, ela é altamente o quê? Descartável. Você não tem mais... Eu lembro, em casa, enquanto criança, na casa dos meus pais, enquanto criança, a minha mãe, durante muitos anos, ela teve uma máquina de lavar roupas. Durante muitos anos. Eu não sei se vocês já viram aquelas máquinas assim, da Brás, acho que era Brastemp, assim, um negócio que durava a vida toda, era um negócio pesado, ferro de verdade, não alumínio, não plástico, mas ferro, assim, uma máquina realmente de ferro, E aquilo assim, minha mãe, eu lembro de antes de eu nascer, acho que minha mãe tinha aquela máquina, E quando eu estava saindo de casa, perto dos 28 anos, ela tinha ainda aquela máquina, Ela tinha aquela máquina. Eu falei, caramba, é um negócio durável. Mas se você olhar hoje para as nossas tecnologias, a gente não tem nada tão durável. Elas são muito rápidas, Nós trocamos, nós trocamos de celular pelo menos uma vez a cada 3 anos, é a média do brasileiro, Nós trocamos de carro, e se não trocamos, nós ficamos tristes por isso, Porque nós queremos aí pelo menos a cada 5 anos, que é a média também do brasileiro, nós queremos trocar de carro, ter um carro novo, ou um carro novo usado, Mas você precisa ter alguma coisa nova. Nós trocamos os nossos eletrodomésticos e isso tudo se tornou descartável, ou seja, nós não temos nada que dure ou que nos acompanhe a nossa vida toda. Assim também ficou os nossos relacionamentos com as pessoas, Hoje, quando a gente vê um casal que está 30, 40, 50 anos, a gente pensa assim, nossa, que coisa rara, porque a média dos casamentos entre os mais jovens, entre os jovens casais brasileiros, não passa hoje dos 10 anos. Eu, este ano, completei 10 anos de casamento. Olha só, então, quer dizer que eu já sou uma raridade dentro dessa nova cultura do descartável. Uma outra coisa também que acontece é a irracionalidade do hedonismo. Ou seja, a nossa cultura, ao mesmo tempo que é altamente descartável, ela busca exageradamente o quê? O prazer. Exageradamente o prazer. Exageradamente. Você pode ver que tudo que nós fazemos, ou toda a luta hoje do ser humano é para ter mais prazer, para ter mais satisfação. E nós brigamos por isso. Uma das frases célebres que nós hoje nos damos ao direito de fazer, se nós pagamos, nós temos que ser o quê?
satisfeitos, não é isso? Nós viramos todos grandes consumidores, né? Consumidores de religião, né? Então, quando você não está satisfeito com a igreja que você está frequentando, a primeira coisa a você fazer é o quê? Mudar de igreja, porque afinal de contas, na cidade de Sorocaba, ou em qualquer cidade brasileira, existe uma míriade de igrejas, né? Milhares e milhares de igrejas, né? Onde você pode se tornar um consumidor, não um discípulo de Jesus. Você pode se tornar um consumidor, né? Eu posso me tornar um consumidor de religião. Esse pastor aqui não está falando muito sobre santidade, afinal de contas eu gosto de santidade. Esse pastor não está falando muito sobre oração. Não, esse pastor está falando muito sobre pecado, sobre justiça, sobre juízo. Então a melhor coisa é a gente mudar de igreja, né? Eu também não gosto muito da pregação desse pastor, eu prefiro do outro, né? Ou a gente não precisa nem mais mudar de igreja. Com a nossa tecnologia, basta a gente trocar o canal do YouTube, porque todos os pastores, todos os pregadores que se prezam, assim como a nossa igreja, né, tem um canal no YouTube. Então basta você trocar, não existe mais fidelidade, todos nós buscamos o quê? O nosso prazer e a nossa satisfação. Isso se estende para dentro dos nossos relacionamentos, né? A gente olha então para os nossos relacionamentos e eles se tornam fonte de prazer. E quando um relacionamento não é mais fonte de prazer ou de satisfação, o que você faz? Troca, né? Ele se torna então descartável. Ou seja, nós entramos em um utilitarismo, né? Nós aprendemos a usar as coisas, mas também nós aprendemos a usar pessoas. Se essa pessoa não me serve mais, o que eu faço? Eu descarto ela. Eu a descarto, porque afinal de contas, ela não me dá mais nenhum benefício. Pelo contrário, me dá muito trabalho. Me dá muito trabalho. E a gente sabe, né? Vamos ser honestos, né? Relacionamento é um negócio que dá trabalho. Não é verdade? Né? Se eu pegar e conversar com as pessoas aí que estão há mais mais do que eu, né? Porque eu sou uma raridade, mas tem gente nesse auditório aqui mais raro do que eu, né? 40, 50 anos juntos, né? Tem gente aqui mais rara do que eu. Mas se a gente perguntar para esse pessoal que é mais raro do que eu, na nossa cultura, dos relacionamentos descartáveis, pergunte, dá trabalho você continuar casado com a mesma pessoa durante 10, 20, 30, 40 anos? Teve crises? Teve vontade de desistir? Assim também é nos nossos relacionamentos dentro de uma comunidade cristã. Dentro de uma comunidade cristã. Mas olha só, apesar de eu falar de igreja nessa noite e de unidade sobre igreja, eu gostaria que você fizesse pontes não somente com os relacionamentos que a gente tem dentro de uma comunidade, mas com todos os relacionamentos que estão à sua volta. Porque afinal de contas, Deus ele não salvou uma instituição chamada Igreja Presbiteriana de Sorocaba, ou Deus não criou uma instituição chamada Igreja Presbiteriana de Sorocaba. Deus criou um povo, né? Ele tem um chamado para um povo, ao qual ele denomina deste povo de eclésia, de igreja, né? Isso é a essência desse povo, né? E desde do Antigo Testamento, nós vemos isso em Gênesis capítulo 12, Deus chamando, né? Convocando esse povo. Mas, uma das perguntas então que emerge no meu coração é: como construir relacionamentos verdadeiros para além desse utilitarismo que nós temos na nossa cultura? Como a gente vai construir relacionamentos profundos e verdadeiros para além desse utilitarismo que nós temos na nossa cultura? Talvez é essa a pergunta que eu gostaria de responder com vocês. Mas antes disso, eu gostaria de responder uma outra pergunta, que é: o que é igreja? E olhando para essa pergunta, o que é igreja, eu gostaria de chamar duas confissões de fé. Primeiro, o Catecismo da Nova Cidade, que é uma releitura da Confissão de Fé de Westminster, que diz o seguinte: Deus escolhe e preserva para si uma comunidade eleita para a vida eterna
e unidade pela fé, que, em conjunto, ama, segue, aprende e adora a Deus. Deus envia essa comunidade para proclamar o Evangelho e prefigurar o reino de Cristo pela qualidade de sua vida em conjunto e seu amor uns para com os outros. Olha que interessante o que o Catecismo da Nova Cidade diz no termos de uma confissão de fé a respeito do que é ser igreja. Deus envia uma comunidade para proclamar o Evangelho e prefigurar o reino de Cristo pela qualidade de sua vida em conjunto e seu amor uns para com os outros. Igreja é essencialmente o quê? Relacionamento. É o que está dizendo aqui. Deus, Ele chama um povo. Deus, Ele cria uma comunidade. E essa comunidade, ela serve para quê? Para proclamar. E ela serve para proclamar e para prefigurar o quê? O reino de Cristo. Uma outra confissão de fé da igreja reformada holandesa diz o seguinte: a confissão de fé: nosso mundo pertence a Deus, no artigo 39, respondendo a mesma pergunta. A igreja é uma reunião de pecadores perdoados, chamados a ser santos. Então, o que é a igreja para esses caras? É uma reunião de pecadores, e esses pecadores e perdão. E juntos nós confessamos a nossa necessidade por graça e perdão, né? Nós lidamos com paciência e nós confessamos. E daí diz o seguinte no final, né? Confessamos por graça e perdão, restaurada na presença de Cristo. Ou seja, essa igreja, ela é restaurada na presença de Cristo, moldada por sua vida. Essa nova comunidade vive a história contínua do amor reconciliador de Deus, anuncia a nova criação e trabalha por um mundo de justiça e paz. Essas são duas confissões de fé que basicamente falam a mesma coisa, né? Falam a mesma coisa. Elas falam assim: olha, a igreja essencialmente são pessoas que se relacionam, que são chamadas para conviver juntas. Então, vamos olhar o texto base, que é o texto de Atos capítulo 2, versos de 42 a 47, que é o texto que todo mundo gosta muito, porque isso fala sobre a igreja primitiva. E hoje a gente vai falar sobre esse texto, mas numa perspectiva mais contemporânea no nosso olhar. Veja só o seguinte, que diz o texto a partir do verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Vamos lembrar, eles quem? A primeira geração de discípulos de Jesus, e principalmente aqueles que tiveram uma experiência de conversão, né, no Evangelho de Cristo. Então todos estavam, versículo 46, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse é o retrato da primeira reunião, da primeira comunidade de discípulos no ano 1 da era cristã. Olha só que retrato bonito. Mas a ideia, ou que a gente precisa aqui, é retirar alguns princípios, porque eu sei, existe uma grande diferença dessa comunidade em termos culturais
com a nossa cidade hoje de Sorocaba. Existe enorme diferença, uma enorme diferença. Enorme diferença na forma com que eles ganhavam dinheiro, de trabalhar, uma enorme diferença como eles dividiam o seu tempo, a cultura religiosa, né? Porque nós estamos falando aqui da Jerusalém, né? Da primeira célula da igreja em Jerusalém ali, plantada pelos apóstolos. Então, perceba, existe uma grande diferença, porém, existem princípios que nos unem. E eu gostaria de conversar com vocês sobre esses princípios. E o primeiro princípio é: o nosso crescimento saudável está vinculado à nossa vida em comunidade. O nosso crescimento saudável está vinculado à nossa vida em comunidade. Ou seja, para eu crescer espiritualmente, de maneira saudável, para eu crescer também em caráter, de maneira saudável, para eu crescer emocionalmente de maneira saudável, isso tudo está vinculado com o quê? Com a minha vida em comunidade. Perceba o que o texto diz, tanto no verso 42, quanto no verso 43, que nós acabamos de ler. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam, então, presta atenção, eles se dedicavam, eles se debruçavam, ok? Eles olhavam para os ensinos dos apóstolos de maneira cuidadosa, eles se dedicavam, eles estavam debruçados sobre esse ensino. Então eles estavam aqui crescendo espiritualmente, eles estavam aqui estudando espiritualmente. Mas perceba, eles não estavam estudando cada um na sua casa. Não estavam. Eu sei, na nossa sociedade hoje, né, nós somos muito individualistas, né? Isso é uma marca da nossa cultura, né? Eu prefiro, se você perguntar para mim, né, qual que é o meu ambiente ideal? O meu ambiente ideal é eu com uma boa xícara de café e os meus livros. Esse é o meu ambiente ideal, porque eu gosto ali de ficar lendo, de ficar escrevendo, de ficar assinando, mas esse não é o ambiente que Deus escolheu. Esse não é o ambiente ideal que Deus escolheu. O ambiente ideal que Deus escolheu para moldar e formar a sua comunidade, né, é a convivência de uns com os outros. Então perceba o que o texto está mostrando. E segundo, o texto fala sobre temor. Perceba, olha só a continuação no verso 43. Todos estavam cheios do quê? De temor. E a gente precisa lembrar que esse temor tem a ver com reverência. Esse temor tem a ver com reverência. Não era um medo simplesmente, mas era uma grande reverência. Eles estavam cheios de temor e reverência pelo quê? Pelo ensino dos apóstolos. Então eles olhavam para o ensino dos apóstolos com reverência. Eles olhavam para aquilo que estava sendo ensinado, né, passado adiante, com grande reverência. Ou seja, eles recebiam a palavra de uma maneira confessional. E deixa eu dar uma parada aqui, né, porque talvez um dos grandes problemas que nós temos é a gente não reverenciar o tempo que nós temos juntos, como comunidade. Eu não sei se você percebe isso, né? Às vezes o tempo que nós temos aqui juntos, né, é tão pequeno, né, é tão diminuto, perto do que nós temos durante toda a semana, né? Uma correria frenética, que nós não damos o quê? O valor necessário para esse tempo. Nós não temos o quê? Reverência. Reverência pelo ensino ministrado. Hoje nós estávamos tratando pela manhã na nossa escola dominical, né? Agora virtual, infelizmente, mas vai chegar o tempo que voltará a ser presencial pela graça de Deus. Nós estávamos falando sobre o como nós nos acostumamos, melhor dizendo, com as bênçãos de Deus. Eu não sei se você já percebeu isso, né? Nós só damos valor para algo quando nós fazemos o quê? Quando nós perdemos.
Nós só damos valor para algo quando aquilo se torna escasso. Porque quando aquilo não é escasso, quando a gente tem acesso todo dia a alguma coisa, nós não ligamos muito. Nós não temos reverência. Nós não temos reverência. É interessante que talvez o momento de adoração em comunidade se torne um programa de domingo. E não um momento especial. Não sei se vocês estão me entendendo assim. Você olhar para o momento de adoração, não como nesse momento, onde eu vou me reunir com os meus irmãos, com a comunidade de fé, Deus vai falar comigo. Ou seja, eu chego aqui com santas expectativas de que Deus vai agir na minha vida neste momento, através dos hinos, através da mensagem, através dos textos, das orações. Deus vai falar comigo. A gente vem aqui como se fosse mais um programa, mais uma ida ao shopping, mais uma ida ao restaurante, mais uma ida ao cinema. Apesar que esses exemplos não estão muito bons, porque a gente não tem ido muito a esses lugares ultimamente, né? Então talvez, se você falar assim, mas se eu for ao cinema agora, eu vou dar uma grande ênfase a isso, né? Mas pensa comigo o seguinte: nós proclamamos que o Senhor, Ele se agrada deste momento. Nós cremos que o Senhor se agrada deste momento. Em muitas das coisas que nós falamos e nós cremos, uma delas é que Deus se faz presente aqui neste momento de adoração. Agora, pensa comigo. Não é uma atitude externa que eu estou falando, porque a gente pode ter a atitude externa de adoração, mas o nosso coração está longe dele. Eu estou falando de uma atitude interna. Do seu coração. Não estou falando da sua atitude externa, porque exterioridade, segundo a palavra de Deus, quem liga para a exterioridade são os fariseus, não é? São os fariseus, segundo a palavra de Deus, ou segundo o próprio Jesus, melhor dizendo, quem gosta das aparências e da aparência de piedade é o fariseu. Então, a exterioridade não é o que eu estou falando. Eu estou falando de uma atitude do seu coração. Quando você resolveu vir hoje uma comunidade cristã, quando você resolveu ligar aí o seu computador, acessar o nosso canal da internet, a pergunta é: qual era a sua expectativa? Qual era a expectativa que você estava nutrindo no seu coração? Isso é temor e reverência. A expectativa é que Deus vai falar comigo. Ok, essa é uma ótima expectativa. Não, é mais um culto, é mais um encontro, é mais uma meia hora que talvez eu fique ali e se eu der sorte, algo de bom vai acontecer. Essa é uma outro tipo de atitude. A pergunta que eu estou te fazendo é: quando você chega aqui, quando você se aproxima deste momento, qual é a atitude que você tem no seu coração? Qual é a expectativa que você tem no seu coração? Porque esses primeiros discípulos, toda vez que eles se reuniam e eles tinham uma santa expectativa, um temor santo de que Deus ia fazer algo no meio deles. Uma segunda coisa importante que a gente tem que frisar nesse texto, ou nesse primeiro princípio, é que o texto fala sobre algo que talvez para nós, reformados presbiterianos, é meio indigesto, porque fala sobre sinais e maravilhas, né? Fala sinais e maravilhas, então daí a gente fica olhando e fala assim, mas calma aí, né? Mas presta atenção, deixa eu te falar uma coisa. A preposição que está logo depois de sinais e maravilhas, ou seja, muitos sinais e maravilhas, eram feitos esse pelos aqui, né? Essa preposição aqui, do grego, é uma preposição primária que indica o canal de um ato.
Ou seja, você pode traduzi-la por pelos, mas eu prefiro a tradução através. Então perceba, ficaria assim: muitas maravilhas e sinais eram feitos através dos apóstolos. Muda alguma coisa aqui? Muda e muito. Sabe por quê? Porque pelos, ou como está na sua Bíblia, na revista atualizada, por intermédio de, parece que existe um grupo restrito de pessoas ao qual Deus usa para fazer o quê? Sinais e maravilhas. Então Deus fazia sinais e maravilhas somente pelos apóstolos. Deus fazia sinais e maravilhas por intermédio dos apóstolos. Mas a melhor tradução, você pode pegar qualquer dicionário grego, vai dizer que a melhor tradução é através. Daí o texto ficaria: e muitas maravilhas e sinais eram feitos através. Eles eram apenas um canal daquilo que Deus está fazendo na história. Assim como eu e você também podemos ser um canal daquilo que Deus está fazendo na história. E isso aqui é revolucionário. Sabe por quê? Porque Deus, Ele chama um povo não para ser simplesmente um povo abençoado. Deus, Ele chama um povo para ser bênção para outros. Deus chama um povo não para ser ele o alvo central da bênção de Deus. Ele chama um povo para esse povo se tornar um povo que abençoa os outros. Então, a gente recebe a palavra de Deus de forma existencial, porque nós existimos e nós vivemos através dessa palavra. Perceba, quando eu estou em comunidade, eu recebo essa palavra de duas formas, então. Quando eu vivo em comunidade, eu recebo essa palavra de forma confessional. Eu ouço as pessoas confessando, eu tenho o temor de estar junto dessas pessoas, e eu percebo que Deus vai fazer algo nessa noite, ou quando eu estou com esse povo. Uma outra forma de eu viver e experienciar a minha fé cristã, é de uma forma existencial também. É quando eu me torno bênção para aqueles que estão do meu lado, quando eu exerço a minha vocação enquanto cristão, e quando eu não guardo os meus dons para mim mesmo, mas eu vivo na direção do outro, do próximo. E aqui então entra o meu segundo ponto, que é: simplifique a sua vida praticando o desapego. Eu sei, porque agora o seu olho já virou para a parte mais crítica do texto de Atos, capítulo 2, dos versos que nós estamos estudando. Diz o seguinte, o texto a partir do verso 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo o quê? Em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Aonde o seu olho parou aí? Então deixa eu perguntar de maneira diferente para você. Qual é o grande desafio desses versículos? Como nós estamos em uma sociedade altamente materialista, e tudo que envolve bens pega pesado com a gente, o seu olho e o seu grande desafio é vender tudo que tem e repartir com aqueles que precisam, não é? Mas deixa eu te falar uma coisa, não é a ênfase do texto aí, porque isso aqui, vender tudo o que tinham, vendiam suas propriedades, perceba, e não é vender tudo o que tinham, eu já falei errado, eles vendiam as suas propriedades. Perceba uma coisa, esse vendiam as suas propriedades, esse vender está no ato progressivo, não era um ato que começava e estancava, não, ele vendia tudo. É que conforme a necessidade do povo, o que eles faziam? Eles vendiam e
repartiam, conforme a necessidade das pessoas. Então, primeiro, não era algo estanque. Mas eu sei, a gente fica com isso na cabeça. Essa é uma igreja que se preocupa com os outros. Mas tem uma coisa anterior. A coisa anterior é, eles tinham tudo em comum. O meu desafio, ou seja, o grande desafio nosso, não é vender tudo o que a gente tem, ou a gente disponibilizar os nossos bens aos outros. Não é. O nosso grande desafio é ter tudo em comum. Porque ter tudo em comum, né? Esse movimento, ele revela o quê? Ele revela que ter tudo em comum é a aplicação prática de ame o teu próximo como o quê? A ti mesmo. Então, quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, o que eu tenho não é só para mim. O que eu tenho é para quem? É para quem está perto de mim. Então perceba, é um resultado, vendiam as suas propriedades e bens, é um resultado de uma ação anterior no coração dessa comunidade, que era, eles tinham tudo em comum. Esse é o maior desafio que uma comunidade hoje, no século 21, tem. A gente ter tudo em comum. A gente se preocupar com o outro. A gente se envolver com as pessoas. Sabe por quê? Porque pessoas são igual, né? Ou a pessoa é igual ao quê? A problema. Não sei se você sabe disso, mas deixa eu te dizer. Toda pessoa carrega com si o quê? Problemas. Não é? É. Quer ver uma realidade? A minha geração, eu sou um pai que me considero um pai jovem, né? Tenho 39 anos, então eu tenho 2 filhos. A minha geração é uma geração que não passa dos 2 filhos. E isso está em qualquer pesquisa entre a minha geração. Você pode abrir a revista Veja, quando faz pesquisa sobre pais e filhos e sobre criação de filhos. A minha geração não passa dos 2 filhos. Por quê? Porque ter mais de 2 filhos é o quê? Problema. Além do custo alto, né? Pagar um colégio para uma criança é dolorido. É dolorido. Pensar na faculdade do seu filho é dolorido. Pensar em educação, eu acho que hoje, pensar em educação, né? Você ter que educar um jovem, um adolescente, você ter que educar uma criança de maneira centrada, ainda mais na nossa sociedade, na nossa cultura, é dolorido. Não é fácil. E eu não quero ser romântico, porque é difícil. É difícil. Eu tenho um filho de 6 anos. 6 anos. O Arthur. Ele é uma bênção. Mas com 6 anos de idade, ele argumenta. Ele quer saber o porquê que ele não pode jogar videogame o dia todo no meu celular. E ele não se contenta com o porquê faz mal para os seus olhos. Porque ele olha para mim e fala assim, mas amanhã eu vou estar enxergando o papai. E ele fica revoltado e sai da sala, batendo o pé, indo para o quarto, porque quando eu digo assim, não, porque aqui quem manda sou eu. Porque depois que você esgota os argumentos, você parte para a lei marcial, não é verdade? Não é verdade? Quando você esgotou os argumentos, você fala assim, então tá bom, já que não serviu nenhum dos meus argumentos,
Vou te dizer uma coisa, aqui quem manda sou eu. Quem comprou esse celular fui eu. Então, é meu. Eu vou usar o argumento do meu. Você não mexe. Ele sai, batendo o pé, chega na porta da sala, olha para mim e diz, você é injusto. Ele tem 6 anos de idade. Quando ele chegar aos 16, eu tô orando para saber o que ele vai fazer aos 16. Qual será o argumento? Mas a gente ensina, a gente gasta tempo, mas não é fácil. Então, o envolvimento com pessoas, ter tudo em comum, já com gente que é da minha carne, do meu sangue, não é fácil. Imagina com quem eu não conheço. Por isso que esse pessoal, movido pelo Evangelho, venderam tudo o que tinham, porque algo aconteceu antes deles venderem tudo o que tinham. Eles tinham absolutamente tudo em comum. Perceba uma coisa, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, o desapego não é dos nossos bens. O exercício de desapegar aqui é de mim mesmo. Eu preciso me desapegar de mim mesmo. Abrir mão dos meus santos desejos, das minhas santas necessidades e das minhas vontades. Porque se eu preciso me preocupar com alguém, eu preciso ter atenção a essa pessoa. Bom, eu vou pedir licença e eu vou usar o meu segundo filho, João Pedro, de 2 anos, aqui para falar para vocês o que significa ter atenção sobre alguém. Eu tenho um filho de 2 anos, João Pedro, e ele é talvez 2 vezes mais atentado do que o meu primeiro filho, né, o Arthur. Então ele está à frente disso, né? E o João, você não pode descuidar dele. Ele abre a porta do carro sozinho. Sabe aquele cadeirão de segurança? A gente amarra ele no cadeirão. Sabe por quê? Porque ele já solta todo o cinto sozinho. Ele tem 2 anos. Ele liga o celular da minha esposa. Ele sabe chegar no YouTube. Ele manda mensagem de vídeo para os avós. Ele tem 2 anos. E ele faz tantas outras coisas que eu gastaria a noite toda aqui falando para vocês sobre isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando eu estou com o João Pedro, em um lugar público, ou quando nós estávamos antes da pandemia, num lugar público, qual que era o meu nível de atenção nesse lugar público? Com ele. Muito grande. Porque a qualquer momento, ele poderia fazer o quê? Se soltar, abrir a mão, colocar algo na boca, engasgar, sei lá o quê. Sei lá o quê. Ele poderia fazer qualquer tipo dessas coisas. Como ele fez esses dias. Pegou uma pecinha de Lego, sabe Lego? E enfiou dentro do nariz. Não conseguia tirar, né? E o desespero nosso, vamos para o hospital ou não vamos? No meio de uma pandemia. Daí conseguimos tirar com a pinça. Mas olha só, você precisa ter extrema atenção com uma pessoa. Quando eu estou falando aqui para você, de abrir mão de si mesmo, dos seus santos desejos, das suas santas necessidades e das suas santas vontades, eu estou falando para você olhar e ter um olhar atento para a pessoa que está ao seu lado. É lógico, eu não estou falando para você ter um olhar atento da mesma forma como eu olho para o meu filho de 2 anos. Mas você vai precisar gastar o quê? A sua atenção com a pessoa.
você vai ter que perguntar para ela se ela está bem. E você não vai poder se contentar com aquela resposta: ah, está tudo bem. Sabe, porque a gente faz, né? A gente faz uma pergunta cretina, esperando uma resposta muito mais cretina. Que é: está tudo bem com você? A gente está esperando que a pessoa diga o quê? Está tudo bem, porque se ela responder não está, eu estou lascado. Porque eu vou ter que me envolver com aquele problema. E eu não quero, mas eu fiz uma pergunta por educação. Não para me envolver. Porque eu não quero abrir mão do meu tempo, dos meus desejos, das minhas necessidades e das minhas vontades. É isso que nos atrapalha. Mas a Bíblia diz uma coisa tremenda, em João capítulo 13, ela diz o seguinte: olha só, um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Presta atenção. Amem-se uns aos outros. Jesus, ele dá o como você deve amar o seu próximo. Como eu os amei. Pergunta: como Jesus te ama? Como Jesus te ama? Fala para mim, como Jesus te ama? Jesus não te ama com a total atenção que Ele tem? Apesar dele ser o Criador de todo o universo, quando você se fecha no seu quarto e você ora para Ele, Ele não te dá atenção? Bom, eu creio que sim, porque a Bíblia me afirma que Ele dá atenção. Ele não ouve os meus clamores, Ele não ouve os meus pedidos. Agora perceba uma coisa: como Jesus te ama, de que forma Jesus te ama. Ele não te perdoou dos seus pecados, dos seus erros, dos seus vacilos, nas suas pisadas de bola. Ele não te perdoou. Então por que você não perdoa as pessoas que vacilaram e cometeram erros com você? Por que você fica retendo o perdão e você não libera perdão a essas pessoas? Porque afinal de contas Ele está dizendo: você deve amar o seu próximo como eu amei você. Ele não ama de maneira extravagante, morrendo por você em uma cruz. Não é assim que Jesus te ama. Não é assim que o Evangelho nos ensina que Jesus nos ama. Ou existe uma outra forma de amor que Jesus nos amou, diferente do Evangelho? E eu não estou sabendo. Porque talvez tenha outra forma, mas pelo que eu entendo das Escrituras, Jesus nos ama de uma forma extravagante. Jesus nos ama morrendo pelos nossos pecados. Jesus nos ama se sacrificando por nós. Jesus nos ama nos perdoando. Jesus nos ama criando reconexões. Jesus nos ama nos abençoando. Jesus nos ama nos fortificando. Jesus nos ama de várias maneiras a nos colocar para frente. Pergunta: como que você ama o seu próximo? Da mesma forma? Talvez amar o seu próximo seja muito genérico nessa noite, né? Porque o meu próximo pode ser qualquer um aqui, né? Então deixa eu ser mais específico com você. Como que você ama o seu marido? Como que você ama a sua esposa? Vamos começar em casa a revolução. Porque a gente quer revolucionar o mundo, né? Mas a gente não muda a nossa casa. Parece político, né? Político quer mudar o mundo, mas não muda o Congresso. Não, muda o Congresso, depois você muda o mundo. É muito melhor, não é? Vamos mudar a nossa casa. Vamos mudar a nossa casa primeiro. Como você ama os seus filhos? E se você é filho, como você ama os seus pais? Porque esse é o seu primeiro próximo. Perceba o que o texto diz. Com isso, todos saberão que vocês são o quê? Os meus discípulos. Com isso, todos reconhecerão, porque melhor que saberão aí, melhor que saber é reconhecer. A tradução, ok? Melhor que saber é reconhecer. Então,
todos olharão para essa comunidade e falar assim: esses caras são diferentes. Esses caras estão levando até a última consequência ser discípulo de Jesus. Sabe qual que é o nosso grande problema? Nós queremos os benefícios do discipulado. Nós não queremos as obrigações do discipulado. Nós queremos os benefícios do discipulado, não é? E graças a Deus, os benefícios não são por obras, são por graça. Porque se os benefícios fossem por obras, nós estávamos lascados. Nós estávamos lascados. Graças a Deus, os benefícios são pela graça de Jesus, e não pelas obras. Perceba, último ponto para a gente encerrar a nossa reflexão. Crie espaço, então. Como que você vai fazer isso? Né? Porque a ideia aqui é, como que eu faço isso então? Como é que eu junto as duas pontas que a gente começou falando aqui? Então, crie espaço para uma vida de comunhão, oração e hospitalidade. Olha o que o texto diz. Eles se dedicaram ao partir do pão e às orações. Verso 42. 46. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Eles partiam, eles se dedicavam, junto com o discipulado dos apóstolos, é a mesma palavra, né? É a mesma palavra, junto assim, com o ensino. Então não é só ensino. Percebeu a profundidade do negócio? Não é só ensino. Eles se dedicavam ao ensino, mas eles se dedicavam também ao quê? Ao partir do pão, que significa comunhão. E eu achei um texto lindo, eu lembrei, na verdade, um texto lindo de Filipenses, capítulo 2, versos de 1 a 4, diz o seguinte: e se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Perceba aqui no final. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Tem 2 a mais aí na projeção. De 1 a 4. Perceba aí. Olha o que o texto nos diz. Complete a minha alegria, verso 2. Complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só o quê? Atitude. Sintonia, comunhão. Comunhão. É o que Paulo está dizendo para essa igreja. Vocês precisam estar em sintonia, vocês precisam ter comunhão. E o texto continua no final, versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus o quê? Interesses. Você precisa romper a barreira dos seus próprios interesses. Você precisa ir além. Você precisa aprender a cuidar do interesse do outro. Eu preciso aprender a cuidar do interesse do outro. Eu preciso, ao invés de pisar em alguém, eu preciso ajudar essa pessoa a crescer. Sabe o que me deixa estarrecido? É que, na maioria das vezes, nós estamos procurando uma forma de puxar o tapete de alguém. Não é verdade? Vamos ser sinceros. A gente sempre está atento, não às virtudes, mas a gente está atento ao quê? Aos defeitos, às falhas. Não é? O que mais chama a atenção de uma pessoa? As virtudes ou os defeitos?
Quando eu aconselho casais, é uma coisa interessante, né? Eu pergunto assim, como é que está o casamento? A pessoa começa a falar, né? E daí é um desastre. Daí a segunda pergunta que eu faço é, foi assim desde o namoro? Porque assim, se foi assim desde o namoro e você casou, você tem vocação para o sofrimento. Daí eu não posso fazer absolutamente nada com você. Mas se não era assim, e se tornou, é porque provavelmente a sua atenção está onde? Nos defeitos da pessoa, e não nas virtudes dela. E assim é a gente, nós somos assim, nós somos dessa forma. E cuidar do interesse do outro, significa você olhar para o outro. Olhar para o outro. Ainda, o texto nos diz, eles se dedicavam ao partir do pão, e também eles se dedicavam o quê? Às orações. O texto deixa claro, eles se dedicavam ao partir do pão, e eles se dedicavam às orações. Ou seja, uma outra coisa que nós precisamos exercitar é orar. Perceba o que o texto bíblico diz de Tiago. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem o quê? Curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Eu sei, aqui orem uns pelos outros para serem o quê? Curados. Mas perceba a parte anterior do versículo. Porque a parte anterior do versículo tem a ver com a oração da segunda parte, da parte do meio, do centro do versículo. Você precisa, portanto, confesse o seu pecado a uma pessoa. E para você ter isso, para você ter a coragem de chegar para um irmão seu e abrir seu coração, você precisa ter o quê? Comunhão com ele. Você precisa confiar que ele não vai ficar te apontando o dedo. Sabe qual que é o grande problema dos nossos relacionamentos? Como que as inverdades, as invirtudes, aquilo que não é virtude, muitas vezes se sobressai aos nossos olhos. Sobre qualquer coisa que alguém nos conte, nós vamos lembrar que essa pessoa realmente foi uma péssima pessoa, um canalha. E a gente nunca vai mais lembrar do quê? Das bondades que essa pessoa fez. Não é verdade? Presta atenção. Você pode fazer 1 milhão de coisas boas para uma pessoa. Não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por isso. Você ajudar a reconciliar, fazer coisas boas. Você dá uma vacilada, você pisa uma vez um tomate. O que a pessoa vai lembrar? Você percebeu que você nunca está positivo no saldo com a pessoa? Você nunca tem, conta positiva, né? Você pode depositar. E isso assim, você vai depositando. Mas parece assim que você nunca tem saldo. Nunca tem saldo. Você falhou negativo. Nunca tem saldo. Se você não muda esse paradigma na sua vida, você nunca vai conseguir se abrir com ninguém, nunca vai permitir que ninguém se abra com você. E daí, essa realidade aqui do texto bíblico, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns para os outros para serem curados, isso nunca vai acontecer com você. Porque isso aqui exige reverência, confiança, exige comunhão. Para eu poder experimentar isso, eu tenho que ter todos esses atributos. E daí, perceba o seguinte, quando Jesus diz em Mateus, porque quando eu pego o texto de Tiago, a pergunta é, da onde Tiago tirou isso, né? Da onde Tiago está buscando isso? Tiago está buscando isso da onde? Do ensinamento de Jesus, Mateus capítulo 18, versos 19 a 20, que diz o seguinte, também lhes digo, que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, ou seja, orarem, né? Buscarem, você pede isso a Deus, sobre qualquer assunto, perceba a ênfase, sobre qualquer assunto,
sobre qualquer assunto. Isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus, pois onde se reúne 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Comunhão, reverência, santa expectativa. Deus está presente aqui. Jesus está aqui presente nesse meio. E sabe o que me torna assim, revoltado com algumas coisas? É que algumas pessoas não têm um mínimo de reverência por isso. Jesus está aqui e as pessoas não estão nem aí. Depois querem experimentar a cura, querem ouvir Deus. Você não tem reverência no seu coração. Ele está aqui, você está nem aí. Presta atenção. Concordem, quando você orar com alguém, tenha santas expectativas em relação a isso, porque é aquilo que vocês estão concordando. Deus está olhando do céu e está dizendo o quê? Sim. 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 Não é bom isso? E por que então a gente não exercita? Por que casais então não oram juntos? Já perceberam isso? Casais não oram juntos. Vocês não são 2? Não são? Eu sei, é uma só carne, mas vocês não são 2? Vocês são 2. Então por que vocês não oram juntos? E ali, Deus, ali Jesus vai se fazer presente na sua oração. Ou porque você como família não ora junto. Sabe, porque ali Deus vai se fazer presente. Vocês vão estar juntos e Deus vai se fazer presente. Isso é libertador. Último movimento aqui, a gente encerra. Hospitalidade. Olha o que o texto diz. Partiam o pão em suas casas. Partiam o pão em suas casas. Eles partiam o pão juntos, comiam juntos, com alegria de coração, com sinceridade de coração. Eles estavam hospedando, eles tinham prazer em hospedar. Eu lembrei do texto de 1 Pedro capítulo 4, versículos 9 e 10. Diz assim: sejam mutuamente hospitaleiros e sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Por que eu pus o 10 aqui? Simplesmente para você saber que hospitalidade é um dom do Espírito Santo. É um dom que o Espírito Santo dá à igreja, dá ao povo de Deus. É isso que a igreja, é isso que o Espírito Santo dispensa à igreja. Agora perceba qual que é a ênfase do texto. A ênfase do texto é: sejam mutuamente hospitaleiros? Não. A ênfase do texto está onde? Sem reclamação. Sem reclamação. Porque hospedar alguém não é simplesmente você recebê-lo em sua casa. A ideia de hospitalidade é você ser um porto seguro para aquela pessoa. Hospitalidade tem a ver com saber receber, saber deixar a pessoa entrar. É isso que tem a ver com hospitalidade. Hospitalidade não é só você fazer ali uma sala, servir um café. Não, isso não é hospitalidade. Hospitalidade é você saber receber alguém. É saber se tornar um porto seguro para essa pessoa. É essa pessoa encontrar abrigo em você. Abrigo, cuidado, graça em você. Isso é ser hospitaleiro. Sabe por que aquela igreja de Atos fez tanta diferença? E o texto termina dizendo: e o Senhor ia acrescentando dia após dia os que iam sendo salvos. Porque as pessoas olhavam para aquela igreja e viam quem? Jesus. A pergunta que não quer calar: quando as pessoas nos olham, elas veem o quê? O que elas veem? Qual é
o nosso testemunho. E eu vou encerrar aqui com você, porque eu quero que você responda isso no seu coração. No seu coração. Quando as pessoas te olham, elas veem o quê? Lembre-se que o texto de Atos diz que as pessoas olhavam e tinham o quê? Simpatia. Simpatia por aquele grupo de discípulos. Aquele grupo de discípulos transpirava graça. O que você transpira? Aquele grupo de discípulos transpirava amor, generosidade. O que você transpira? Aquele grupo de discípulos transpirava sinais e maravilhas, porque eles deixavam, eles permitiam que Deus os usasse como canal de bênção para aquela geração. A pergunta é se você está permitindo Deus te usar como um canal de bênção para essa geração. Alguém uma vez me perguntou o que eu queria de uma igreja. Se eu queria uma igreja grande, se eu queria uma igreja... É uma pergunta difícil para fazer para um pastor. Mas hoje, olhando para esse texto, eu quero uma igreja que viva o Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero uma igreja que tenha coragem de confessar os seus erros, confessar que não consegue às vezes, e que precisa de graça. Mas eu quero uma comunidade que pense e repense se ela está transpirando a graça, o amor, a misericórdia. Se as pessoas estão vendo Jesus na gente. Eu não quero ser conhecido como a igreja presbiteriana. Não quero, de verdade, de verdade. Eu quero ser conhecido como um discípulo de Jesus. Só isso que eu quero. Eu quero ser conhecido como um discípulo do meu mestre. Porque talvez seja o mais difícil passar por essa vida e você ser identificado com qualquer outra coisa, menos como um discípulo. Já pensou? Você ser identificado com qualquer outra coisa, mas menos com discípulo. Que triste que foi a sua vida. Que triste que foi a sua vida. Eu não quero ter uma vida triste. Eu quero que as pessoas me identifiquem com um discípulo. Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai, e nós precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia. Nós entendemos, Deus, que muitas dessas verdades que o Teu Evangelho fala estão distantes, ó Deus, da nossa vivência, da nossa experiência. E não era para ser assim, Senhor. Não era para ser assim, Pai. Não cabe isso no meio da Tua igreja. Nós queremos então Te pedir perdão, Pai. Perdão por isso. Perdão porque nós não transpiramos graça. Perdão porque o nosso olhar é malicioso. Perdão porque a nossa língua fala de maneira desnecessária, Senhor. Porque a nossa língua fala em verdades. Porque nós plantamos intriga. Nós falamos mentira. Porque nós estamos muito mais preocupados, ó Deus, com o nosso coração e com a nossa vontade, do que com a Tua vontade, Senhor, do que com a Tua palavra. Senhor, então nós queremos ter uma única oração nessa noite, Pai.
Nos livra, Senhor, de uma vida medíocre diante do Teu Evangelho. Nós não queremos ser medianos, ó Pai. Não queremos ser medianos. Traz a nós, ó Deus, assim como o Senhor trouxe naquele grupo de discípulos despretensiosos, Senhor. Porque eram pessoas assim, tidas como desqualificadas na sua época. Mas o Senhor, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, trouxe um sopro de vida. E uma nova vida veio aqueles homens e mulheres. Então aqui nós reunidos, aqui hoje, Senhor, queremos clamar e pedir por esse sopro de novo, por essa vida de novo, por essa experiência, Deus, do Teu Santo Espírito descendo com poder sobre a Tua igreja, que é o Teu povo. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Pai. Nós pedimos isso em Teu nome. Amém.